Olá meninas, bom finalzinho de tarde. Hoje é dia 24 de abril, certo? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema de saúde que eu passei, né? No qual eu virei palestrante sobre o assunto. Não que eu seja expert no assunto, mas pouco que eu falar já vai dar pra vocês entender um pouquinho sobre o assunto, né? No caso, o vídeo de hoje vai ser sobre cálculo renal, conhecido como a pedra nos rins, certo? Quem me pediu para fazer esse vídeo foi minha irmã, né, para estar divulgando aí para vocês, certo? No caso, eu já passei por 2 cirurgias, certo? Eu descobri que eu tinha esse problema aos 17 anos, né? Já faz bastante tempo e hoje eu tenho 34, né? Então, vamos lá. O cálculo renal, tô aqui com minha filhinha, que é conhecida como pedra nos rins ou litíase renal, né? É uma doença comum causada pela cristalização de sais minerais na urina, certo? Então, vou falar um pouquinho como foi que aconteceu comigo, como foi que eu descobri, como foi o procedimento de 17 anos até agora os 34, certo? Tudo começou quando eu tinha 17 anos, certo? Comecei logo a urinar sangue, né? Então, ali eu me assustei, porque nunca tinha acontecido aquilo comigo, e eu comentei com minha mãe. No outro dia eu comecei a sentir uma dor aqui do lado esquerdo, né? E minha mãe logo no início disse assim, eu acho que é pedra nos rins que você tá. Na mesma semana, desde que eu já estava com um cálculozinho situado no rim e eu não sabia. Nessa mesma semana, né? Faz muito tempo. O que foi que aconteceu? Esse cálculozinho saiu do meu rim e desceu para o canal da minha urina do lado esquerdo, certo? Então, antes de acontecer isso, eu senti muita dor, muitas dores aqui na parte das costas. É uma dor insuportável, que dizem que é pior do que uma dor de parto. Bem, eu não posso dizer isso porque eu nunca tive filho, né? Mas é insuportável que você não consegue ficar reta. Você fica assim, você fica de banda, né? E ele desceu pro canal da minha urina. E doía muito, queimava muito e aconteceu assim que eu comecei a tomar o famoso chá de quebra-pedra, né? Que é uma planta que em qualquer pezinho assim de galho de árvore ou de parede assim você encontra. Minha mãe fez esse chá pra mim e eu comecei a tomar. E tive uma dificuldadezinha para urinar. Eu acredito que foi isso no início da semana, quando chegou numa quinta, sexta-feira, eu cheguei da escola, no tempo eu estudava à noite, e quando eu fui urinar, ela já saiu dissolvida. Foi bem rápido, né? Eu senti aquela coisa assim, quando ela estava dissolvida, aquela areia. Mas em seguida eu comecei a fazer os meus exames, certo? Então foi aí a jornada da minha vida até agora, certo? Então, o primeiro sintoma de que uma pessoa está com cálculo renal é o quê? Ou você urina sangue, ou você tem muitas dores na parte daqui das costas. No caso, começa aqui no pé da barriga, que você acha que é pra mulher, acha que é no ovário. Subindo um pouco pra barriga, certo? E indo pras costas. Como se você tivesse levado um murro bem forte, né? Quando você vai ao médico, que você fala, existem 2 procedimentos que ele pode fazer. Bem, geralmente tem médicos que pedem, quando você vai, sem ser o médico especializado, você vai para um qualquer, eles passam uma ultrassonografia abdômen total. Mas eu indico que não seja o correto, porque o médico especializado em rins não gosta de ver resultados por ultrassom de abdômen total, porque realmente dá alterações assim, menos. No que o exame específico ela tá no tamanho ideal, na ultrassom ela sempre vai dar menos, certo? Então fica aí a dica para vocês, certo? Então, qual é o procedimento? Você procura logo um urologista, né, que é médico para homem, mais especializado em rins. Então, chegando lá, ele vai perguntar todos os seus sintomas e vai passar 2 tipos de exame. No caso, ele vai ver qual que seja melhor, certo? Eu vou mostrar aqui. O primeiro se chama assim uma urografia excretora. Como esse exame de urografia excretora? Você tem que se preparar 2 dias antes, certo?
porque esse exame, ele pode levar a arritmia cardíaca e pode chegar até a morte. Então, quando você vai no laboratório, né, para marcar esse exame, você tem que assinar um terminho e preencher um questionário, certo? Vai perguntar se você tem alergia a camarão, se você tem alergia a algum remédio, se você tem rinite alérgica, e tudo isso você vai marcando. No final você assina e ela vai passar os antialérgicos para você se preparar 2 dias antes do exame, certo? Que eu me recorde, a gente toma o Alegra D, que é um antialérgico, e o Merticortem. Você toma 2 dias e um laxante para ir com o intestino bem limpo, no caso o Lofital e o Lactopurga, certo? Aí no dia do exame você vai em jejum, você não bebe nem água e faz o exame. O exame é como se você fosse fazer um raio-x. Ele bate o raio-x, certo? Direitinho, até aí tá bem. Agora vem a parte mais tosca, né? Que é porque a gente toma um contraste de iodo na veia. Por isso que você tem que preencher esse formulário, né? Você toma um contraste de iodo na veia, porque esse contraste vai rodar por o seu organismo para localizar onde é que o cálculo está, né? Esse contraste, ele é quente, né? Então, quando ele vai fazer o acesso na sua veia, ele fica do seu lado, perguntando se você está se sentindo bem, certo? Eu já fiz 3 dessa, né? A primeira foi super tranquila, já a segunda eu tive uma reação. Tive uma reação porque a sala estava muito gelada e como o contraste, ele é quente, então eu comecei a me debater, né? Enquanto o contraste faz efeito, ele começa a bater, né, os exames para ver onde é que está localizado, que é um exame desse aqui. Vocês estão vendo, ver que ela está aqui, ó, localizada aqui. Esse aqui é o rim esquerdo, né? Aí é localizado. Quando esse exame fica pronto, aí você leva para o seu urologista. A segunda opção de exame seria a tomografia, né, computadorizada, mas sem contraste. Tá bom? É isso. É bem mais rápido e até melhor, porque você não tem que estar tomando esses contrastes de iodo na veia. Principalmente que minha veia é horrível para achar um excesso. Certo? Então, achei até melhor. Então, esse aqui foi da minha segunda cirurgia. Certo? Então, uma tomografia, né? Deixa eu só dar uma localizada aqui para vocês. Faz uma tomografia dessa daqui. Então, gente, eu vou começar logo da primeira cirurgia, né? Que foi feita essa urografia e excretura. Levei para o meu médico. Quando chegou lá, ele estudou o caso e disse assim, olha, você tem 2 casos. O primeiro de tudo vai ser a retirada do cálculo renal, certo? Porque eles estão grandes. Um tava 2,1 e o outro era 2,4, que eram gêmeos, né? Que eu chamava de minhas filhinhas gêmeas. Estavam gêmeas. E depois que a gente fazer essa cirurgia, o que é que vai acontecer? Você vai passar por uma segunda cirurgia depois, porque o seu canal urinário, ele é estreito, então você não urina tudo. No que você não urina tudo, fica resto de urina e ali calcifica um cálculo, né? Que já me deixou preocupada. A primeira cirurgia eu fiz no SUS, aqui em Pernambuco, no Hospital Maria Lucinda. E foi aquela demanda, né? Eu com muita crise. Foi em 2011, 2010, para julho de 2010, que foi a caminhada toda, até chegar dia 6 de janeiro para eu fazer essa cirurgia. No dia 5 eu me internei e no dia 6 de manhã cedo eu passei por esse processo de cirurgia. A cirurgia é demorada, certo? Eu fiz uma percutânea renal. O que é a percutânea renal? É uma cirurgia que vai dar um furo na parte aqui das suas costas, certo? Esqueci agora no momento como é o nome do aparelhozinho que faz essa cirurgia. Eu vou tentar aqui mostrar a cicatriz pra vocês. Ela é bem pequenininha. Cadê, meu Deus? Ela tá aqui. Aqui, ó, bem pequenininha, como se fosse um arranhãozinho, certo? Mas que traz um dano enorme, né? Foram 3 horas de cirurgia, entre as 10h40 e sai às 2 da tarde. A gente toma anestesia geral, a gente fica entubada e o procedimento a gente fica de bruços, né? Embora assim, que isso foi tudo ele que me disse, porque eu fiz todas as perguntas possíveis, né? Porque do jeito que eu dormi, eu acordei.
Foram 2 urologistas, o doutor Frederico Henriques, que foi o meu médico, e o apoio, que eu acho que foi o que fez mais coisas do que o meu próprio médico, né? Que foi o doutor Leonardo Gomes. Né? Mas, assim, entrei muito segura no dia e deu tudo certo. O ruim é o pós, né? Eu fiquei mais ou menos mais 3 dias no hospital. Por quê? Porque a gente usa um dreno aqui nessa parte das costas com um pontinho. E esse dreno é que vai drenar todo aquele líquido que não presta mais dentro do seu rim. Na quinta-feira, quando eu me operei, eu fiquei lá, assim, deitadinha, sem problema algum, certo? Mas, segundo dia também, mas fui ficando fraca, porque como eu me operei no SUS, e sou de maior, ninguém poderia ficar comigo. Então, eu não tive apoio, assim, de família, só na hora da visita, porque ninguém podia ficar comigo. Então, sou uma pessoa muito independente, que eu não gosto de depender de ninguém. Então, para comer, eu comia sentada, meio aqui deitada, não comia direito, até porque vocês sabem como é a comida de hospital, né? Na sexta-feira, tudo bem, mas eu já fui ficando fraca, porque eu já tinha perdido muito sangue. E no sábado, foi quando eu comecei a sentir dor do dreno. Então eu puxava o esparadrapo, já comecei a ter alergia ao esparadrapo. Eu puxava, magoava, sangrava, a menina vinha, trocava a coberta e botava outro esparadrapo, e foi aquele tormento. Né? Eu usei sonda, que é horrível usar aquelas sondas. E no domingo eu tive alta. No domingo eu tive alta, retirou o dreno, mas não doeu nada, que minha preocupação era da retirada desse dreno, mas não doeu. O que doeu foi mais a sonda para tirar. E eu vim para casa, né? E sem contar que eu urinei 5 dias pelas costas. Por quê? Porque nessa cicatrizinha só fica um pontinho, porque do lado do dreno fica meio que aberto, então a urina sai toda por ali. Então eu urinei acho que 2 dias no hospital, e quando ele retirou o dreno, que eu vim para casa, eu ainda urinei 3 dias em casa pelas costas, né? No caso, minha mãe ou minha irmã fazia o curativo. Aí eu pegava uma fralda descartável, eu cortava no meio, eu colocava e amarrava com uma fralda de pano, que aquele ia absorver, para não ficar, porque molhava tudo, né? Então, quando eu voltei depois para fazer a revisão dessa cirurgia, o que acontece? Não foi retirada toda, porque assim, como elas eram 2 e muito grandes, então ele sai quebrando tudo ali dentro, e salve-se quem puder. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu guardei uma de lembrança, porque o restante das outras que foram quebradas eu mandei tudo pro laboratório. Pra vocês verem como tava grande. Isso foi da primeira cirurgia em 2011, certo? Mandei pro laboratório e deu que eu tenho muita calcificação no organismo. Então, assim, eu não posso estar comendo excesso de leite, embora eu nem goste de leite, iogurte, queijo, essas coisas, né? E pelo defeito de fábrica, como o meu médico disse, que isso é de nascença mesmo, que minha vida é ter cálculo renal, certo? Então, ele olhou esse resultado da revisão e disse assim, volte aqui com 6 meses, certo? Aí eu fiz, tá bom. Aí, daí por diante, depois eu fiz um plano de saúde pra mim e voltei, depois de 6 meses, para o doutor Leonardo, porque o meu primeiro médico, ele não fazia mais parte lá do SUS. O doutor Leonardo disse a mim que eu tinha que fazer o bombardeamento, né? Porque existem 3 cirurgias de rim. No caso, a percutânea, que foi essa que eu fiz, né? Que é furando pelas costas. A segunda é o bombardeamento a laser, que é feita nessa maquininha aqui chamada Lipotoptor. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, que eu tirei uma foto. Aqui, ó. Tá dando pra ver direito cada claridade, mas é como se fosse um chuveiro, assim, deitado, e a gente deita. Pra fazer essa cirurgia, você também se prepara 2 dias antes com antialérgico, com essas coisas todas, e no dia que você vai, ele bota um sedativo pra você, sedar você, e começa a dar umas pancadas de choques em ondas, né? Que ele vai bater no seu rim pra quebrar esse cálculo. Mas em muitos casos, o cálculo não quebra. Como eu tenho uma amiga que a dela estava no tamanho de uma moeda de R$1 e não quebrou nada. Então ela só fez ficar sedada, só fez tomar anestesia, levar essas pancadas de choque e não quebrou. Graças a Deus que eu ainda não precisei. Doutor Leonardo, nesse tempo, pediu para eu fazer, mas eu fiquei em dúvida se eu fazia ou não, porque eu tinha passado pelo meu primeiro urologista quando começou o problema, e ele disse que não ia precisar. Por quê?
ele disse assim que o cálculo, ele não ia me trazer dano nenhum, porque ele tinha se acomodado naquele lugar, certo? E que não ia precisar mexer. Então, assim, eu fui pelo que o primeiro médico falou. Tanto é que eu ainda cheguei na sala do Cooper para marcar a litotripsia, que é chamada, essa segunda cirurgia de bombardeamento do rim é chamada de litotripsia extracorpórea. Eu cheguei, e quando chegou lá deu um pior problema porque eu não tinha cartão do SUS. Então eu disse, não, meu Deus, já é um aviso para eu não fazer essa cirurgia porque já deu problema, né? Então eu fui pelo que o outro médico falou. Então não vou fazer. Então foi passando o tempo, passou-se 2 anos. Quando foi em 2013 eu cheguei do trabalho e uma bela de uma dor. Uma bela de uma dor no canal da urina, uma bela de um canal, uma dor. E a primeira coisa que eu disse à minha mãe foi, a pedra desceu, a pedra desceu. E antes disso eu já tinha ido fazer revisão com um novo médico, né, que eu já estava com outro plano de saúde. E fui fazer e ele disse assim, não, olha, você tem esse cálculozinho, mas a gente não mexe no que tá quieto, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um raio-x? E desse raio-x foi que veio acontecer tudo. O raio-x estava marcado no tempo pro dia 5 de abril, e quando foi no dia 30 de março, que era acho que um sábado de aleluia, no outro dia era Páscoa, que aconteceu isso, dela descer e dessa dor toda. Quando eu fui fazer o raio-x, realmente mostrou que ela estava lá, no canal. Então o que aconteceu? Ela estava 1,5, mais ou menos 1,5, ela partiu no meio, e um pedacinho foi pro canal e o outro ficou no rim, que foi justamente quando eu fiz o segundo exame que o doutor Humberto passou, que foi essa tomografia. Então ele disse assim, olhou, quando eu fiz o resultado, ele disse assim, tá sentindo dor? Eu disse, olha doutor, no momento ela parou de doer, mas eu sei que ela tá aqui, que de vez em quando ela dá umas retraídas, como que se quisesse dizer assim, eu tô aqui, né? Então ele disse, vamos fazer, não passou o exame de coração pra mim, porque ele disse que eu era nova, né? Que eu achei isso uma bobagem, tem que fazer, e só fiz os exames de sangue, e ele disse assim, olha, eu vou ver hoje aqui a agenda como é que tá, e ligo pra você pra marcar essa cirurgia, está certo? Quando eu tava voltando do trabalho, ele me ligou dizendo que tinha conseguido só marcar pro dia 29 de junho de 2013, no tempo ainda faltava uma coisa de 2 semanas, e perguntou se eu aguentava, eu disse, aguento, né? Mas, gente, quando chegou as vésperas, na semana da véspera dessa cirurgia, meu canal doía tanto, mas tanto, que eu me lembro que uma quarta-feira de madrugada, eram 4 horas da manhã, eu mandei uma mensagem pro meu médico, que se ele dissesse assim, vai pro hospital agora, eu tinha que ir correndo. Na quinta-feira de manhã ele ligou pra mim, ficou que houve? Eu disse, eu tô sentindo muita dor, eu acho que eu não vou aguentar não. Ele disse, você vai ter que aguentar, porque os leitos lá do hospital particular está tudo ocupado. Vá agora na farmácia e compre Peridium, né, que esse remédio é para quem tem esses problemas de cálculo, muita dor, e ele é um remédio pós-cirúrgico. Então eu tomei, foi o que veio aliviar, porque a cirurgia ainda era no sábado. Aí no sábado eu fui de manhã, bem cedinho, e passei pelo segundo processo de cirurgia, que é a terceira cirurgia, né? No caso, a primeira, que é a percutânea, que é essa nas costas. A segunda foi essa que eu falei, que é a litotripsia extracorpórea, que é o bombardeamento a laser. E a terceira, que foi essa que eu fiz, que é uma litotripsia uretal, que ela é feita pelo canal da urina, né? Então, assim, eu tava com muito medo, mas assim, foi meia hora de cirurgia, foi uma cirurgia ótima, que eu não senti absolutamente nada. Tomei anestesia geral e foi meia hora de cirurgia, eu dormi e acordei, e aquilo, só dá um pouquinho de constrangimento, porque parece mais que você vai ter um filho normal, né? Porque as pernas ficam lá naquele gancho, o médico se senta, parece mais que tá assistindo televisão lá, e foi até que eu comentei com ele, disse, doutor, só tá faltando aqui uma barriga enorme e as contrações, né? Eu até brinquei com ele, mas ele disse assim, olha, o laser foi liberado, porque se eu não conseguir tirar ela inteira, eu vou ter que liberar o laser, vai ficar mais cara essa cirurgia, viu? Aí eu fiquei rindo. Então, meia hora de cirurgia, eu mesma acordei por mim mesma, e a menina estava colocando um duplo J. O que é um duplo J? O duplo J é um catéter que é situado no canal da urina, que ele vem da bexiga até o rim, porque ele vai drenar, depois da cirurgia, qualquer resíduo de cálculo renal. Eu vou mostrar aqui pra vocês a foto.
Eu morria de medo de usar esse duplo J, acabei usando, mas comigo não teve problema algum. Mas eu vou dizer o porquê desse medo. Ele é assim. Ai, meu Deus, não tá focando. Não tá focando. É como se fosse um ferrinho, certo? Ele é assim compridinho, sendo que ele nas pontinhas ele é assim. Assim. É por isso que chama de duplo J, que ele vai introduzir no seu canal até o rim. E aquilo ali vai drenar tudo. Eu usei. Por que eu tinha esse medo? Porque geralmente quem usa esse duplo J, tem pessoas assim que, como o meu cálculo, ele estava no canal, não foi preciso eu ficar vários dias com o duplo J, né? No outro dia que eu tive alta, aí ele mandou puxar. Porque se o cálculo estivesse situado no meu rim, que a cirurgia tinha que ser profunda, tem pessoas assim que tem a alta, com o duplo J, vem pra casa e fica, dependendo da pessoa, tem gente que fica 10 dias com o duplo J, um mês, 15 dias, aí depois volta no hospital de novo, toma outra anestesia geral pra tirar esse duplo J. Mas quem depende de SUS, infelizmente, não tem esse acesso à anestesia, a alguma anestesia. Tem pessoas que tiram no cru mesmo e disse que é uma dor de ir no teto e voltar, que eu acho isso um absurdo, porque mesmo que as pessoas passem por SUS, não tem condições de pagar um hospital particular, mas a gente paga imposto. E eu acho assim um absurdo você ir para um hospital, para um SUS, e eles não liberar uma anestesia. Né? Então, assim, meu medo era esse, mas assim, o meu foi tirado no cru, mas não doeu nada, porque ele já deixou um fiozinho. O que doeu foi a sonda. O que doeu foi, porque a enfermeira, quando foi puxar, puxou os dois. Eu pensava que ela ia puxar a sonda primeiro, para depois ser o duplo J. Mas assim, eu fiquei tão abismada com o tamanho do duplo J que na hora, com a dor da sonda, eu não tive nem tempo de gritar. Eu só fiquei impressionada assim com o tamanho do duplo J, que eu deveria ter pedido a ela para ter ficado para mim, para mostrar quando eu fosse fazer alguma palestra. Né? Eu estou até hoje aqui fazendo um vídeo para vocês. A cirurgia foi ótima, nem parecia, né? E depois eu voltei, aí depois a questão, né? Ele tirou o do canal, mas essa aqui ficou o outro pedaço, ele disse que não mexe no que tá quieto. Então é o seguinte, possa ser que futuramente eu venha fazer a terceira cirurgia renal, né? Tô esperando ele reagir, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Então é isso, gente. Tem o tratamento, né? Porque as pessoas acham assim, você não bebe água, mas o problema não é só água. A água só vai ajudar o funcionamento dos seus rins, certo? O meu realmente é o problema da calcificação muito grande que eu tenho no meu organismo. Tem pessoas que é muito sódio, quem come muito sal, mas ele pediu que eu não comesse muito sal. E assim, se a gente for botar na ponta do lápis o que a gente tem que parar de comer, coisas que tem cálcio, a gente vai ter que parar de comer muita coisa. Principalmente essas pessoas que adoram frutos do mar, caranguejo, sushi, que é tudo que eu gosto, tem que evitar, né? Então, às vezes é ruim até a gente tá procurando saber o que a gente pode e o que a gente não pode, certo? E principalmente as pessoas que não têm esse problema, não é que as pessoas também têm que se descuidar, porque o meu médico disse que quanto mais a urina estiver transparente, melhor, porque esse tipo de urina bem amarelada, isso não é normal, certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que dê para vocês entender mais o procedimento de cálculo renal, como é feito o procedimento dos 3 tipos de cirurgia, de exames, como é que é feito, como é que vocês devem se cuidar dentro de casa, certo? E eu vim com esse vídeo hoje também para ainda relembrar alguma coisa, né? Porque nunca mais eu dei palestra. E quanto mais a gente fala, mais a gente aprende mais. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Dê um joinha se vocês gostou. E se tiver mais alguma informação, alguma dúvida sobre cálculo renal, só é você colocar aqui no bloco de informações, nos comentários, tá bom? Beijos e até a próxima.